Eu vou trazer uma palavra da parte do Senhor, uma palavra que já faz alguns dias que está aqui queimando e ardendo no meu coração. Eu relutei bastante para não gravar esse vídeo, mas o Senhor tem me cobrado, o Senhor tem me despertado. Que assim como essa palavra falou muito comigo, Deus também vai falar muito no seu coração. Eu vou deixar aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, somente o versículo 26 e 27, que diz assim: Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Vocês conhecem essa passagem? Ela está registrada ali no Evangelho de Mateus, capítulo 14, onde fala que Jesus andou sobre as águas, que foi um grande milagre, um dos grandes milagres do Senhor Jesus. E Jesus decide ir para o monte orar, sozinho. Ele foi aproximadamente umas 6 horas da tarde. Então, quando foi na quarta vigília, que seria das 3 às 6 da manhã, Jesus decide voltar. Quando ele volta, o barco está muito longe, porque o vento era contrário, as ondas eram muito fortes, né? Então, Jesus decide como? Andando sobre as águas. E quando Jesus está andando sobre as águas, os discípulos já avistam Jesus de longe. Eles avistaram Jesus e ficaram apavorados. E eles começaram a gritar: é um fantasma! É um fantasma! E Jesus fala para eles: sou eu, não temais. Só que Pedro, né, naquela euforia, né, nossa, o mestre é o mestre. Então Pedro, né, com aquele temperamento dele, que eu costumo falar, o Pedro sanguíneo, Pedro fala: mestre, me faça ir até o Senhor, me faça ir contigo, me faça chegar até o Senhor. Aí o Senhor Jesus fala: vem, Pedro. E Pedro vai andando sobre as águas. E ele começa a olhar para Jesus e vai andando. Só que de repente o vento, as ondas eram muito fortes. Pedro parou de olhar para Jesus, teve medo e começou a afundar. E quantas vezes isso acontece nas nossas vidas? Quantas e quantas vezes nós estamos focados, olhando para o nosso alvo que é Cristo, mas de repente nós começamos a afundar. Por quê? Porque nos distraímos, porque paramos de olhar para o nosso alvo. Eu gosto de, quando eu vou ministrar, eu gosto de falar das minhas experiências, as minhas experiências com o Senhor Jesus. Eu tive uma grande experiência por esses dias. Logo quando surgiu a pandemia, a princípio, eu estava muito tranquila. Até porque a gente só ouvia falar de mortes de pessoas de outro estado, parente de alguém, primo de alguém, mãe de alguém. Só que de repente, os casos foram se agravando. A gente começou a ouvir relato de pessoas mais próximas. De repente, perdemos uma grande irmã, uma grande amiga ali que congrega com a gente. E foi aí que realmente começou a cair a ficha. De repente, Deus recolheu essa irmã, muito querida, uma grande amiga. De repente, Deus recolheu o pai dela. E eu comecei a parar. Eu comecei a me distrair. E comecei a observar mais noticiários, mais e mais mortes. Meu esposo trabalha na área da saúde. Ele trabalha em 2 pronto-socorros. Um aqui na cidade de Valinhos e um outro pronto-socorro na cidade de Campinas. E sempre quando ele chegava em casa, eu começava a perguntar: e aí, quantos pacientes tinha lá hoje no seu trabalho? Ele falou um dia para mim assim: olha, aqui na UPA de Valinhos tinha 30 pacientes com vírus, e ele cuidando dos pacientes. Lá na cidade de Campinas, no pronto-socorro de lá, tinha 18, e ele lá no setor cuidando dos pacientes com vírus.
de repente, eu comecei a perder o sono. Só que eu não percebia que toda aquela situação estava me fazendo muito mal. Eu não percebi. Aquilo começou a me afetar. De repente eu comecei a perder o sono. Eu levantava nas madrugadas para orar. Eu não tinha força para orar, eu só chorava. Aquilo foi me dando um estresse tão grande, eu não percebia que aquilo estava me fazendo mal. Eu só percebi quando eu comecei a perder muito cabelo, mas muito, muito. Para quem me conhece sabe, eu sou cabeleireira. Uma cabeleireira sabe quando um cabelo de uma cliente está caindo normal ou caindo mesmo por algum problema de saúde. É natural a gente perder de 50 a 100 fios por dia, é natural. Mas você perder muito, muito, porque o nosso corpo começa a dar sinais quando a gente não está bem. E eu comecei a me preocupar com aquelas quedas. Fui procurar uma médica, ela pediu alguns exames, foi aí que ela falou para mim, Cristiane, seus hormônios estão desregulados, você teve um pico de estresse muito alto, onde afetou os seus hormônios. Por isso que você está perdendo muito. Nessa pandemia, Cristiane, todo mundo está perdendo cabelo, mas você está perdendo demais. Porque eu contei toda a minha situação, toda a minha preocupação para aquela médica. E ela falou para mim, Cristiane, eu entendo a sua situação. Eu imagino você olhando para o seu marido com uma faca no pescoço todos os dias. E era exatamente assim que eu estava me sentindo. Só que eu não sabia que aquilo tinha me feito, estava me fazendo tanto mal. Porque foi o que a médica falou, você teve uns picos de estresse muito alto, que começou a afetar a sua saúde. E de repente eu comecei a observar que eu tinha parado de olhar para Jesus. Eu estava focada na situação, nas mortes, em tudo, no todo o caos que está acontecendo hoje no nosso mundo, no Brasil, no mundo, lá fora. E quando eu parei de focar no Senhor e comecei a olhar para essas situações, eu estava me sentindo ali como Pedro, se afundando. Porque foi o que aconteceu com Pedro. Ele estava andando sobre as águas, ele andou, ele estava olhando para Jesus. Só que de repente as ondas eram muito fortes, o vento era forte, as ondas muito altas. E Pedro começou a ter medo. O medo faz parte da nossa natureza. Nós somos humanos. Não somos super crentes, não somos, eu sempre costumo falar, nós não somos super crentes, nós não somos os super espirituais. Não somos, somos limitados. Sentir medo faz parte. O que a gente não pode permitir é o medo tomar conta da nossa vida. Não podemos permitir. A palavra de Deus nos diz no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 11: guardas o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Guardar o quê, Cris? Guardar o quê? A sua fé. A nossa fé ela é muito valiosa. Se nós perdermos a nossa fé está onde? Em Cristo Jesus. Se nós pararmos de olhar para Jesus, se nós perdermos a nossa fé, nós iremos nos afundar. E nos afundaremos mesmo, se nós não vigiarmos. Por isso que a palavra de Deus nos diz, vigiai e orai. Porque muitas das vezes tem pessoas que oram muito, mas não vigiam. Mas nós precisamos vigiar e orar. Vigiar está na frente. Não podemos nos distrair. Por uma questão de tempo eu me distraí. Eu quase perdi a minha fé. Aquilo mexeu muito comigo. Eu não percebia que aquilo estava me fazendo mal. Eu não percebia. Parei de ver noticiários. Parei. Meu foco é Cristo. É nele que eu tenho que me firmar. Talvez você esteja vendo este vídeo e está passando por algum momento de angústia, momento de tristeza, momento de aflição. Saiba que o Senhor Jesus é a sua fortaleza. Se nós perdermos a nossa fé em Cristo, já era. Já era. Nosso foco é Cristo. Foca no Senhor Jesus.
Ele é a nossa força, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Nele nós podemos todas as coisas. As misericórdias do Senhor, ela se renova a cada manhã. Todas as manhãs eu glorifico a Deus e falo obrigada, Senhor, porque mais um dia o Senhor teve misericórdia da minha vida. Mais um dia eu estou aqui viva, com saúde. O Senhor tem guardado a minha vida, tem guardado a minha família. Mas não podemos perder o nosso alvo, que é Cristo. Foca no Senhor Jesus. Não se distraia. Procura ouvir louvores, meditar na palavra, vai fazer uma atividade física, mas não foca nessa situação atual que nós estamos vivendo, senão você vai afundar. Graças a Deus que Deus me despertou. Acordei, mas por alguns momentos eu estava ali como Pedro. Jesus falou para Pedro, quando Pedro começou a clamar, Senhor, socorre-me, porque ele viu que ele estava afundando. Jesus puxou pela mão de Pedro e falou assim, homem de pequena fé. Porque às vezes a nossa fé, ela se enfraquece se nós não vigiarmos. Porque nós somos humanos. Então, seu alvo é Cristo. Nunca se esqueça disso, não se distraia. O que o inimigo mais tem feito nessa pandemia é feito pessoas caírem. O que nós mais vemos é cristãos caindo, porque não vigia. Uns se afundando, outros caindo, outros fraquejando, porque perdeu o foco, parou de olhar para Cristo. Não para de olhar para o Senhor. Ele é a sua única força. Eu costumo sempre falar, quem não tem Jesus não tem nada. Nós sem Jesus não somos nada. E graças a Deus que Ele tem nos despertado a cada dia. Que Ele continue sendo o nosso socorro bem presente, a nossa alegria, a nossa força. Busque ao Senhor, não se distraia. Foca no Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu te peço, foca no Senhor Jesus. Ele é a sua força. Amém? Que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações.